Meus irmãos, eu quero cumprimentá-los com a paz graciosa do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Privilégio muito grande sempre estar aqui, poder contribuir com a edificação da igreja, através da ministração da palavra. E de forma especial, em um culto como esse, um culto específico, onde a gente celebra a abertura desse tema tão importante, que são missões. Então, eu quero trazer uma palavra nessa noite voltada para isso, para missões, Se você se interessa por missões, eu te convido a entrarmos nessa reflexão, certo? Já abrindo aí a sua Bíblia no livro de Atos, tá? Atos capítulo 1, nós leremos dos versículos 6 ao 8. Atos capítulo 1, versículos 6 ao 8. Alguém até deixou uma água aqui com o potinho, de forma muito carinhosa. Eu agradeço, não vi quem foi, mas obrigado. Sabe que eu tenho eu não sei o que é, irmãos, a hora que mais dá sede da vida é quando eu estou pregando. Então, só que eu achei melhor tirar o negócio de vidro, que vai que eu empolgo aqui, e daqui a pouco eu derrubo tudo aqui, então deixa aqui, que esse pelo menos é de ferro, que se cair não quebra. Meus irmãos, vamos ler os versículos 6 a 8, diz assim: Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Amém? Poder assentar, meus irmãos. Eu quero aqui nessa introdução fazer algumas conexões, certo? E a primeira conexão é sobre missões e a divisa da campanha, certo? A gente leu aqui, com a irmã Emília, a divisa lá em Apocalipse, quando fala que o Senhor está às portas, o Senhor está vindo, certamente vem, e a igreja confirma isso, Amém, vem Senhor Jesus. E eu acho que é importante a gente fazer a conexão, porque, a princípio, isso não está muito claro, não fica muito claro. Porque o texto está falando da volta de Cristo. O texto está falando de escatologia. O que tem a ver? Jesus voltar com a missão. Essa dedução não fica assim clara de imediato, Então eu queria traçar essa conexão entre missões e a divisa, a fim da gente entender como que a volta de Cristo implica diretamente em missões. E qual que é a relação, irmãos? Eu não sei se os irmãos já pararam para perceber que, missões é algo glorioso, é uma atividade maravilhosa. É ou não é? Só que ela foi determinada, ela foi dada, ela foi designada para a igreja com tempo certo de término e de fim. Então é uma atividade que tem prazo para acabar. É uma atividade que vai se expirar. Há um prazo para missões. E que prazo é esse? É quando o Senhor volta. Então, se o Senhor está voltando, significa que o nosso prazo está acabando. E aí eu quero chamar aqui agora a imaginação da mulherada e as irmãs, donas de casa. Imagine, aquele dia de faxina, a casa de perna para o ar, tudo fora do lugar. Imagina. E além disso, tem mais 1 milhão de coisas para fazer, tem que ir na rua resolver isso, aquilo, outro. Ou seja, você está sem saber tanto de coisa para fazer. Como que eu vou fazer isso? Normalmente, nesses dias, como é que a mulherada fica? De boa, ouvindo a música ali, suave, ritmo lento. É assim, irmãos? Vira um negócio, não é assim? E vai a gente tirar alguma coisa do lugar, meu irmão, aí Então, por que a mulher fica assim? Porque ela sabe
tem muita coisa para fazer. E o tempo voa, não há tempo suficiente. Então, saber que Jesus está voltando, e que nosso prazo está acabando, e que há muita coisa para fazer, muitos lugares para pregar, muitos povos para alcançar, isso deve, irmão, nos estimular a um despertamento, a uma nova postura, a um engajamento. Eu preciso me envolver mais e melhor com missões. O tempo está curto, o Senhor está voltando. Estava comentando agora no carro com a minha esposa, quando a gente vinha, a iminência de uma guerra que a gente está nesse exato momento. Né? Quando os Estados Unidos atacam o Irã, e a gente não sabe, né, no que isso vai dar. Isso é um rumor de guerra. Jesus falou, ouvireis de guerra e de rumores de guerra. Então é mais um dos sinais de que Ele está voltando. Então a gente não pode ficar de boa, na maresia. A gente precisa se envolver mais com missões, porque o Senhor vem, porque o Senhor está às portas. Amém, meus irmãos? Agora, saber que a gente tem que fazer a missão, significa que a gente deve fazer de qualquer jeito? De qualquer forma? É só ir e pronto? Eu acredito que não. Então aqui eu quero fazer a segunda conexão agora, que é a conexão de missões com esse texto que a gente lê. Porque esse texto que a gente lê, irmão, se você observar, ele está falando de missões também. Certo? O contexto aqui, né? Jesus está falando isso com seus apóstolos depois de ter ressuscitado. Então, é uma fala pós-ressurreição. E por que isso é importante? Porque quando a gente analisa o ministério de ensino de Jesus, a gente vai ver que ele ensinou sobre muitas coisas, sobre vários assuntos. Mas isso não significa que ele ensinava de forma aleatória, certo? Não, normalmente Cristo ele tinha alguns pontos em que ele dava ênfase em determinados momentos. Então, por exemplo, no início do ministério dele, a ênfase era o quê? O reino, a chegada do reino, né? Jesus começou a pregar e dizer, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Então, a ênfase do começo do ministério foi essa, o reino. Vai chegando para o fim do ministério, a ênfase muda um pouco, certo? Ele vai focar mais na cruz. Desde o início ele já fala da cruz, mas conforme vai chegando perto, ele vai falando ainda mais. Cruz, o assunto é esse, o foco é esse, cruz. Só que depois que passa da cruz e ele ressuscita, qual que é o foco agora? O que é que Jesus fala com mais ênfase a partir de agora? Depois da ressurreição, irmãos, o foco é a missão. O assunto de Cristo principal é a missão. É nesse contexto que ele fala lá no final de Mateus, ide por todo mundo, fazer discípulos, todas as nações. É nesse mesmo contexto que ele fala lá no final de Marcos, ide, portanto, e pregar o evangelho a toda criatura. E é nesse mesmo contexto que ele fala isso aqui que nós acabamos de ler, Atos capítulo 1, que é também um texto focado em missões. Então, Cristo tem essa ênfase. O contexto é um contexto enfatizando missões. E de forma especial nesse texto, todos os textos que eu citei falam de missões, né, no final, mas esse texto a gente tem que ter um carinho especial com ele. Por quê? Porque a ideia do texto é trazer de forma mais específica as instruções que Jesus deu para que a gente consiga cumprir a missão. Então, essa que é a ideia do texto. Vocês precisam ir, mas calma aí, antes de ir, vocês têm que atentar para isso aqui. Então, ele vai ensinar para a gente como ir e como fazer a missão. O que eu preciso para fazer a missão. Então, esse texto aqui ele vai ensinar para a gente, né, como fazer a missão de Jesus. E por isso o tema que eu trago aqui para essa mensagem hoje é essa: cumprindo a missão de Jesus, do jeito de Jesus. Esse é o ponto, né? Cumprir a missão de Jesus, mas não do nosso jeito, mas do jeito dele, do jeito de Jesus. E qual que é o jeito de Jesus para cumprir a missão? É isso que a gente vai ver agora, certo? Eu quero apresentar em primeiro lugar. São 3 tópicos, né, meus irmãos? O primeiro é sobre o que a gente não precisa para cumprir a missão. A gente vai ver que tem algumas coisas que a gente acha que é necessário e que Jesus vai deixar claro que não é. Depois, no segundo tópico, a gente vai ver no que consiste essa missão. Muito importante esse esclarecimento que Cristo traz, o que é a nossa missão de fato. E no terceiro tópico, aí a gente vai ver o requisito para cumprir a missão, aquilo que realmente não pode faltar, aquilo que é indispensável. E aí, então, a gente finaliza com
algumas aplicações práticas. Amém? Vamos lá, vamos meditar nesse texto? Mantenha a sua Bíblia aberta, irmão, por favor. Vamos ver em primeiro lugar aí, meus irmãos, o que é que a gente não precisa para cumprir a missão. Preste atenção aí no versículo 6. No versículo 6 aqui há uma pergunta que os apóstolos dirigem a Cristo. E que pergunta é essa? Diz assim: então os que estavam reunidos lhe perguntaram a Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ó que pergunta, irmãos. Senhor, chegou o tempo? É agora que o Senhor vai restaurar? O que é que essa pergunta aqui pressupõe, né? A gente tem que voltar no tempo, né, e saber que a gente está aqui no primeiro século. Uma época em que Israel, como povo de Deus, estava subjugado ao regime romano, ao governo, ao império romano, que era um governo ímpio, que adorava falsos deuses e tratava Israel de forma extremamente maldosa. Então eles tinham uma carga de impostos muito alta, eles não tinham autonomia sobre os seus próprios bens, sobre a sua própria vida, eles deviam satisfação a um povo que adorava deuses falsos. Para o judeu isso é muito ofensivo, isso é muito humilhante. Eu sirvo o Deus verdadeiro e tenho que me submeter ao povo dos deuses pagãos. Então a grande agonia no coração do judeu, no tempo de Jesus, é que o Messias viesse logo para livrar eles de Roma, para livrar eles dos problemas sociais, do problema político. Então eles esperavam um Messias assim, né? Chegava matando, chegava acabando com tudo ali e elevando Israel ao status de grande nação do mundo. Então a pergunta de Pedro reflete isso: Senhor, tudo bem, a gente viu, o Senhor morreu, ressuscitou, mas e aí, a glória? E o reino? É agora? Agora, o que é que fica implícito ainda nessa pergunta? De forma bem sutil, se a gente prestar atenção, fica implícito aqui um senso de necessidade. Em outras palavras, é como se Pedro estivesse falando: Senhor, fala isso, porque eu preciso saber disso. Sabe a curiosidade aguçada? Senhor, eu não posso ficar sem essa resposta. Eu preciso entender isso. Eu preciso dessa compreensão. Então fica esse senso aqui de que isso é necessário para mim. Eu não posso viver sem isso, não posso ficar sem isso. Me dá a resposta para isso. E aí qual que é a resposta que o Senhor vai dar? Versículo 7 vai falar assim: não vos compete conhecer os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder e autoridade. Olha a resposta de Jesus. Não. Se fosse o baianês, né, o português bem falado, não é da sua conta. Né? Não. Por que está querendo saber sobre isso? O que é que está querendo? Isso aqui não tem nada a ver com você. Isso aqui não é para vocês. Então, o que é que esse texto ensina aqui para a gente? Irmão, que lição gloriosa. E aqui eu quero falar de forma mais específica para missionários que estão no campo, atuando, labutando, matando um leão por dia, mas no coração, com algumas coisas não resolvidas, com algumas coisas que não estão compreendendo, com algumas coisas que não estão entendendo. E fica no interior aquilo: Senhor, eu preciso entender isso. E o que é que o texto vai ensinar para a gente? Que a gente não precisa saber de todas as coisas para fazer missão. Irmãos, tem missionários piedosos, amam o Senhor, valentes, desbravam, enfrentam o leão, mas tropeçam diante de uma incompreensão. Alguma coisa acontece fora do esperado, fora do planejado. De repente uma crise, de repente, né, uma dívida, alguma coisa, sabe, que não foi. Meu Deus, como que está acontecendo? Por que isso? De repente uma perda familiar, de repente, enfim, uma perseguição, alguma coisa que acontece ali, que estoura, que ele não esperava e que não faz nenhum sentido. Já perceberam que tem coisas que acontecem com a gente que a gente fala: para que é isso aqui? O que foi isso aqui? E a gente fica sem compreender. E isso, irmão, pode paralisar a missão. Eu não estou entendendo, eu não estou compreendendo o que é que o Senhor está querendo com isso, o que é que o Senhor está fazendo, quando é que Deus vai tirar isso, quando é que Deus vai resolver isso. E se a gente não ter cuidado, isso paralisa a gente. E a gente deixa de fazer missão, porque não está compreendendo as coisas como Deus faz. Isso não pode nos paralisar. A gente não precisa compreender todas as coisas para fazer missões.
Até porque, irmãos, não é possível compreender todas as coisas. A gente tem que aprender a entender as limitações do nosso próprio entendimento. Irmãos, a nossa mente é muito limitada. Se a gente for esperar compreender tudo para ir e fazer missões, sabe quando é que a gente vai fazer missões? Nunca. Dia de São nunca. Então não é sobre saber tudo. Mas aqui tem um contraponto importante fazer. Também não é ir sem saber nada. Isso é muito importante. Eu conheço missionários. Tem esse problema. Tem muito zelo, muita disposição, muita coragem. Vai para qualquer lugar. Mas não tenha preocupação em conhecer com mais profundidade a mensagem que ele está levando. Sabe aquele preconceito? Né? Teologia é coisa desnecessária. Qualquer mensagem aqui, superficial, aí Jesus te ama, isso aí serve. Irmão, isso é perigoso. Até porque, olha que frase impactante. O que é missões? Uma vez eu ouvi um irmão falando sobre isso. Fiquei impactado. Ora, Mário, o que é missões? Ele vai responder: missões não é enviar missionários. Missão não é isso, gente. Enviar missionário, que é isso? Isso não é missão. Missões é enviar a verdade através de missionários. Então, se eu envio missionários que não vai levar a verdade, eu não estou fazendo missões. Então, o missionário tem que conhecer a verdade. Ele tem que entender o evangelho. Ele tem que saber o que está falando, o que está pregando. Então, esse é um contraponto. A gente não precisa saber de tudo, mas também não pode saber de nada. A gente tem que conhecer em profundidade o evangelho de Cristo, que Ele nos mandou anunciar. Amém, meus irmãos? Segunda lição que eu aprendo aqui ainda nesse primeiro tópico é a seguinte: a gente não deve esperar glória antes de nos engajar na batalha. Ou seja, a gente sabe, a igreja de Cristo, ela passa por vários estágios. O último estágio dela é o estágio triunfante. Quando a igreja, enfim, chegará em seu estado de glorificação. Então ela será livre de pecado. E ela estará reunida com o Senhor. E nas mansões celestiais, ela vai fruir da glória eterna. Uma igreja, então, em triunfo. A igreja triunfante. Quem quer estar nesse estado, irmãos? Agora, esse estado, a gente não vai direto para ele. Se a gente quer chegar nesse estado de triunfo, se a gente quer ser a igreja triunfante, a gente tem que ser primeiro a igreja militante, a igreja que milita, a igreja que está engajada, a igreja que vive em prol do reino. Então, antes de ser igreja triunfante, eu tenho que ser igreja militante. Eu tenho que militar, eu tenho que fazer a missão, eu tenho que batalhar pelo meu Senhor. E os discípulos aqui parece que não estão entendendo muito bem, certo? A pergunta deles não é: Senhor, qual missão que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que eu devo fazer aqui pelo Senhor na terra? Senhor, né, qual que é a tarefa que o Senhor nos dá aqui para a gente fazer? A pergunta não é essa. A pergunta é: Senhor, o reino, a glória, quando é que vai restaurar, quando é que vai vir aí o triunfo? Ele está querendo, ele está tendo esperança de triunfo antes de passar pelo estágio da luta e do labor. Então fica uma lição clara aqui para a gente, irmãos. Por favor, não tenha esperança de glória. O pastor falou isso pelo menos. Não tenha esperança de glória, de triunfo, se você não está engajado no serviço e na missão do povo de Deus aqui na terra. O triunfo, irmão, é para quem batalha. Então, por favor, não seja esse cristão teórico, esse cristão desligado da vida da igreja, esperando fruir do triunfo da igreja. E aqui é importante a gente falar isso, porque às vezes a gente perde noção disso. A gente pensa que missões é para quem? É para os missionários da igreja. Missão é para o pessoal do departamento de missões. Né? Missão é para a Rogéria, para o Gan. Irmãos, não. Missão é para cada e todo cristão. Então, quem conhece aquela frase? Missões se faz até clichê, né? E a gente dá amém e às vezes nem percebe a sutileza que está por trás. Mas missões se faz com os pés de quem vai. Quem conhece a frase? Ninguém conhece a frase, não? Poxa, achei que era conhecida aqui também. É o seguinte, então eu vou ensinar para os irmãos. Essa frase é muito clássica em missões. A gente ouve falar muito isso. Missões se faz com os pés de quem vai, os joelhos de quem ora
e as mãos de quem contribui. Então, pé, joelho e missão. Os que podem ir, vão e faz missões. Os que não podem ir, mas podem orar, ora e dobra o joelho. Os que não podem ir nem orar, contribui. Tem certa verdade nisso, mas cuidado, porque isso pode induzir a erro também. Qual o erro que pode induzir? Para eu participar das missões, eu tenho 3 opções. Ou eu vou, ou eu oro, ou eu oferto. Irmão, você para pensar o desastre que isso causa em missões? Então, assim, se eu tenho um trocado sobrando lá no mês, eu dou, acabou minha obrigação com missões. Estou fazendo missões já. Nas Escrituras não é ou. Nas Escrituras é ir. Então, missão se faz, né? Indo, orando e contribuindo. Então, o fato de contribuir não me exime de orar. E de ir. O fato de orar não me exime de ir e de contribuir. A gente faz missão praticando as 3 atividades. Então, todos nós somos chamados a estar envolvidos em missões. Se você é um cristão genuíno e verdadeiro, você tem que estar engajado em missões. Ah, Thales, então quer dizer que eu tenho que largar tudo aqui, pedir conta no trabalho e ir para a África? Irmãos, a grande diferença não é se a gente deve ir e evangelizar ou não. Porque fica parecendo isso, né? Tem os missionários que vão, e aí eles viajam, larga tudo, larga emprego, e vão para outro país. E tem eu que sou cristão que não preciso fazer isso, né? Todos nós devemos ir e evangelizar, ir e falar do Senhor, ir e testemunhar de Cristo. A grande diferença do cristão normal para um missionário é só o âmbito de onde ele vai. Se a pessoa tem um chamado mundial, ele vai ir para vários países. Deus colocou um chamado mundial, nações, ela vai passar por países. Se Deus colocou no coração da pessoa um chamado nacional, então ela vai passar por vários estados dentro da nação. Se Deus colocou no coração da pessoa um chamado estadual, ela vai passar por várias cidades dentro do estado. Ah, Thales, se Deus não colocou nem um chamado mundial, nem nacional e nem estadual, então, eu estou sem chamado? Não. Por critério de exclusão, o teu campo missionário é tua casa, teus vizinhos, tua rua, teu trabalho, tua faculdade, e por aí vai. Então, todos têm que ir. A grande diferença é o âmbito. A alguns Deus chama para mais longe. Mas se Deus não te chamou para mais longe, meu irmão, não significa que não te chamou para nada. Se Ele não te chamou para mais longe, é porque o teu campo missionário é mais perto. Está debaixo do teu teto. Depois no teu prédio, depois no teu condomínio. E por aí vai. Então, todos somos chamados a fazer a missão. Amém ou não amém? Pronto, agora a pergunta é a seguinte, para a gente avançar para o próximo tópico. E o que é essa missão? No que ela consiste? Esse é o segundo tópico. No que consiste a missão? Eu quero que vocês olhem agora para o versículo 8. Tá bom, Thales. Estou convencido. Todos devem fazer missão. Mas que missão é essa? No que é que consiste essa missão? É o que a gente vai ver agora. Versículo 8. Está aí. Versículo 8 vai dizer assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Agora, olha essa parte. E sereis minhas testemunhas. Então está aqui. Nessa frase está descrito no que consiste a missão da igreja. É ser testemunha de Jesus. Irmão, isso não parece óbvio? Não parece claro? É ser testemunha, certo? Mas a gente está vivendo um tempo tão difícil que a gente tem até mesmo que destrinchar o óbvio. Por mais que nos textos seja óbvio, na prática nossa, isso aqui tem cada vez se perdido mais. Ser testemunha de Jesus. Por quê? A gente vive num contexto, século XXI, civilização pós-moderna, onde, irmãos, muitas revoluções aconteceram. Principalmente revoluções no campo intelectual, no campo das ideias, dos pensamentos, das crenças. Então, hoje a gente não tem mais um mundo tradicional, onde as pessoas, de modo geral, elas têm um pensamento, né, que pressupõe que existe um Deus, né, que existe a verdade de forma absoluta e objetiva, né, que a Bíblia é respeitável, que a gente deve dar crédito, que a gente tem uma alma eterna que a gente deve se preocupar com o destino dela.
Isso aí, irmãos, é mundo tradicional que ficou para trás. A gente está no século XXI, mundo pós-moderno. As coisas não partem mais desse pressuposto. Deus não é mais uma certeza assim, aí fora. Pelo contrário, impera o ateísmo, as pessoas não acreditam em Deus. E verdade, então? Verdade absoluta, irmão, isso é coisa de gente ignorante na cabeça do mundo. De gente, irmão, tapado, fechado, antiquadro, né? A sociedade evolui. Então, verdade é cada um que constrói a sua. O que é verdadeiro para mim não é verdadeiro para o Antônio Marcos, não é verdadeiro. Cada um tem a sua verdade. E vai você, meu irmão, questionar ou falar da verdade de outra pessoa. Meu Deus, aí você é o quê? Aí você é intolerante? Você é homofóbico? Você, sabe aquela pessoa mal querida? Persona não grata, sabe? Você está em um ambiente e se posiciona. E lá vem o... É assim. Então, você falar... Ó, tua fé, meu irmão, eu sei aí que tu crê tudo, mas isso é errado, é engano. Vai, meu, dá processo. No nosso mundo é assim. Você não pode questionar a verdade do outro. Porque não existe verdade. Certo? Cada um tem o direito de acreditar no que quiser e acabou. E se alguém se posiciona de contrário, né, não é bem-vindo, pelo contrário, é criminoso. Então, nesse mundo e nesse cenário, ser testemunha de Jesus, um Senhor absoluto, um Senhor único, um Senhor exclusivo. Irmãos, imagina aí. Imagina, pensa em teu ambiente de trabalho agora. Isso não é fácil não, meu irmão. É difícil. Então, diante desse cenário, como que a gente tem feito a missão? Eu percebi aqui 2 deslizes que a gente tem cometido como igreja. A fim de evitar o embate, a fim de ser mal visto no ambiente secular, a fim de não ser o cara lá chato, a fim de não ser o cara bitolado, a fim de não ser ali o religiosão, a fim de não ser o arrogante que está certo, todo mundo está errado, a fim da gente evitar o embate, o que a gente tem feito? A gente tem procurado ser testemunha de Jesus através de um testemunho muito diluído, um testemunho muito enfraquecido. Você quer ver um exemplo de testemunho enfraquecido? É o chamado testemunho silencioso. Aqui todo mundo já se pegou nessa, né? Você está num ambiente difícil de falar de Jesus, e aí irmão, tá testemunhando de Cristo? Rapaz, mas estou testemunhando com a vida, com as minhas ações, meus comportamentos. O negócio lá é meio bruto lá, então, se falar lá, meu irmão, dá BO, dá problema. Então, o jeito que eu estou fazendo aí é procurar ser diferente, né? Fazer as coisas direito, chegar no horário e tal, testemunhando com a vida. Irmãos, é muito importante. Se não houver vida, se o nosso evangelho não se manifesta em nossa vida, o nosso testemunho que a gente fala não vai ter valor nenhum. Então, precisa da vida. A vida é importante. O comportamento, a ética, o exemplo. Mas isso não é, irmãos, ainda ser testemunho de Jesus de forma plena. Tem que haver a parte da verbalização. Ser testemunha antes de qualquer coisa, uma proclamação. É isso que é ser testemunha de Cristo. Até porque se você testemunha só com ações, a pessoa não vai entender direito o que é o evangelho. Ela, inclusive, pode ter ideias erradas. Tipo assim, vê ali, né? Fulano de tal, a irmã ali. Pessoa toda certinha no trabalho. Chega cedo, faz tudo, não rouba o patrão, faz nada. A pessoa certa. Só que aí você não proclama e fala o que é que faz você ser certo. Qual é a ideia que a pessoa vai ter? Rapaz, fulano ali é santinho, ó, o bicho é bom. O bicho é uma pessoa justa, diante de Deus. É merecedor da salvação. Olha a ideia que a pessoa vai levar. Então não é necessária a verbalização, não, meu irmão. Eu faço isso, não é porque eu sou bonito, eu sou um pecador, miserável, eu mereço o inferno, assim como tu também. Se eu faço isso é porque um dia eu me arrependi e criei, Deus me regenerou, e tu precisa disso também, senão tu vai perecer. Tem que ter a complementação verbal, a gente tem que falar. Ser testemunha é um chamado para proclamar. Quer ver um outro tipo de testemunho fragilizado no nosso tempo? É o testemunho genérico. Irmãos, até criam uma coragem para falar. Mas na hora de falar é aquele testemunho geralzão, sabe? Deus, paz e amor, palavra de conforto. Irmãos, isso ainda não é evangelizar, isso ainda não é fazer a missão. Olha o que é que o texto vai falar. E sereis minhas testemunhas. Então é um testemunho focado e centralizado na pessoa de Jesus.
Tu não tem essa de Deus, assim, genérico. Toda religião tem Deus, irmão. No candomblé tem Deus. No budismo tem Deus. Tem Deus em tudo. Deus é um título. Todas as religiões têm. O que é que nos distingue como cristãos? É a fé que esse Deus, ele se revelou por meio de Jesus Cristo. E de que somente através dele é que o homem tem verdadeira comunhão com Deus. Então é um testemunho específico a respeito da pessoa e obra de Jesus Cristo. Esse é o testemunho. Essa é a missão. Então esse testemunho só de viver e de falar assim, as coisas genéricas, isso ainda não é a nossa missão. Não foi exatamente para isso que o Senhor nos chamou. A gente precisa falar e falar de forma específica a respeito de Jesus de Nazaré. Qual que é a base para isso, Thales? Os apóstolos. Jesus falou, ser-me-eis minhas testemunhas. Como que os apóstolos entenderam isso? O que é que a gente encontra no restante do livro de Atos? Eles lá, quietinho, procurando viver honestamente. Irmãos, a gente vê esses homens colocando a boca no tambor. A gente vê esses homens no templo, do lado dos inimigos ali, os fariseus, tudo, falando, vocês mataram o príncipe da vida. Os homens cheios de coragem, cheios de ousadia, falando, proclamando. Então não existe missão da igreja, se não houver proclamação verbal da verdade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 17, deram um apelido para ele. Sabe qual foi o apelido que deram para o apóstolo Paulo? Tagarela. O que é que significa um tagarela, irmãos? Então você vai dizer que o testemunho cristão é sem palavra? É sem falar? E aqui a gente chega caminha para o final. Tá bom, Thales? Primeiro, reconheci, primeiro tópico, que eu sou um missionário. Eu preciso ir também, não é só orar ou contribuir. E eu não preciso conhecer todas as coisas para ir. Mesmo sem entender tudo, eu devo ir. E agora, segundo tópico, eu entendi que esse ir é ir falar, é ir confrontar o pecado, é ir falar de forma absoluta e objetiva para uma civilização relativista. Aí apertou demais. O terceiro tópico, então, é para trazer esperança. Porque a gente vai ver como, então, que eu consigo fazer isso. De que maneira, então, é possível cumprir essa missão? Como, então, que eu vou falar ousadamente, intrepidamente, cheio de ousadia? Como que eu vou conseguir? Irmãos, eu não sei se isso acontece com você, mas para mim isso aqui é muito difícil. Eu não conto as vezes que muitas vezes eu tentei falar e não conseguia. Sabe? Nossa, às vezes eu entrava no ônibus, no busão, ia lá para frente e o rapaz, o pessoal que é vendedor ambulante, entra, fala do produto dele e tal. Eu não vou falar do meu Jesus. Rapaz, hoje eu testemunho no ônibus. Ia. Aí chegava lá, ia para frente. Aí eu olhava aquele povo, a cara fechada, meu irmão. Aquele povo mal-humorado, sabe, as que brigou dentro de casa. E eu, deixa quieto esse negócio. Então, para mim, eu não sei, mas para mim, isso aqui é difícil. Chegar e falar e testemunhar e apontar, só tem um caminho e todos estão errados. Isso aqui, para mim, eu não consigo fazer isso, não. Eu não sei se vocês passam por isso, mas eu tenho uma dificuldade terrível para evangelizar. Então, isso aqui levanta a pergunta. Como que é possível cumprir isso? Como que um homem medroso, como que uma mulher tímida, como que uma pessoa sem expressividade, como que alguém que não lida bem com as palavras, que tem vergonha de falar em público, como que alguém assim pode cumprir a missão? E aí, irmãos, qual o segredo? A gente chega então agora, o requisito para cumprir a missão. Esse requisito está no começo do versículo 8. Olha aí para a sua Bíblia. Está aqui, irmãos, olha aqui. Até calibrar aqui, porque a gente chega no ponto crucial da mensagem. É sobre isso que eu quero falar agora. Qual que é o requisito para cumprir a missão? Versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aqui, irmão. Aqui está o segredo. Aqui está o requisito para um homem medroso, uma mulher gaga, para um homem desembolado com a palavra, para um homem tímido, uma pessoa inexpressiva, quieta, abrir a boca e falar ousadamente. Poder do Espírito. Portanto, é uma capacitação sobrenatural. Irmãos, está aqui.
Meu Deus do céu, como que a gente passa despercebido nisso? Às vezes a gente se preocupa com tanta coisa na missão. Ai, tem que ter o marketing, ai, tem que ter a estratégia, tem que ter a campanha, tem que ter os recursos, levanta recursos, envia missionário. E esquece, irmãos, o mais fundamental, o mais principal é o poder. O nosso fracasso, muitas vezes, na missão, não é porque nos falta técnica, recursos, estratégias, boa vontade. É porque nos falta poder. E aí, eu tenho que responder isso. Thales, o que é esse poder? Eu não gostaria de entrar nesse assunto, porque esse assunto é polêmico no seio da cristandade. A igreja evangélica se divide aqui sobre o que significa poder. Então seria bom se a gente pudesse pular esses assuntos, né? Mas a gente foi chamado a pregar toda a Bíblia. Então a gente precisa entender aqui que poder é esse que o texto está falando. Aí a gente vai ter aqui duas linhas e duas vertentes, certo? A parte boa de poder explicar isso é que as duas linhas estão equivocadas. Então não é nem o conceito pentecostal e não é nem a ideia tradicional. Se você procurar fazer uma leitura imparcial das Escrituras, você vai ver que há exagero, tanto na concepção pentecostal, quanto na percepção tradicional, certo? Qual que é o exagero aí dos nossos queridos irmãos pentecostais? E eu falo queridos porque meu começo de fé foi lá, né? Eu tenho um carinho muito grande pela Assembleia de Deus, então não é com nenhum desdém que eu falo isso, pelo contrário, respeito esses nossos irmãos. Mas diante das Escrituras eu preciso reconhecer que a noção de poder do Espírito tem equívocos ali. Porque qual que é a noção pentecostal, né? Quando é que uma pessoa recebeu o poder? Quando é que uma pessoa foi batizada com o Espírito Santo? Quando é que uma pessoa, então, recebeu o Espírito, o revestimento do Espírito? O irmão pentecostal vai falar que isso é uma experiência após a conversão e que é necessariamente manifesta através dos dons de línguas. Então, ter poder do Espírito, na perspectiva pentecostal, os entendedores entenderão, é o reteté. É isso que é o poder. É você falar em línguas, você dar uma gingada, né? Você ter ali todo, dançar, pular, é isso que é poder. Então, se a pessoa, especialmente as línguas, se a pessoa não falou em línguas ainda, não recebeu o Espírito. E isso está exagerado. Isso está exagerado. Por quê? Olha o texto, irmãos, que eu vou ler. Primeiro, reconheça, de fato, no livro de Atos há uma predominância desse dom. Quando as pessoas recebem o Espírito, normalmente elas falam em línguas, no livro de Atos. Só que isso não representa a totalidade da revelação bíblica. Olha o que 1 Coríntios 12, versículos 29 e 30, Paulo vai falar. Falando sobre os dons, né? Nesse capítulo ele pergunta, se você vê o contexto, o propósito de Paulo é falar que nem todos recebem os mesmos dons. Então cada um, Deus dá um tipo de dom diferente. E aí ele chega nesse ponto, versículo 29. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Tem todos dom de curar? Agora olha essa pergunta. Falam todos em línguas? É uma pergunta retórica, irmãos. O que Paulo está querendo falar é, nem todos falam em línguas. Então, línguas não é um sinal absoluto para ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito não é algo que está relacionado em falar em outras línguas. E aí há, portanto, um exagero do pentecostal achar que só tem poder quem fala em línguas. Agora, tem também o exagero tradicional. Tentando combater essa ênfase pentecostal nas línguas e tal. Você fala, não, esquece tudo isso aí de língua. O poder do Espírito é algo muito simples. E aí, se o pentecostal exagera para mais, aí qual é a tendência do tradicional? Exagerar para menos. Eles vão reduzir o poder do Espírito com a experiência da própria conversão. Então, a pessoa de linha tradicional ela vai falar, não, o batismo com o Espírito Santo, o revestimento com o poder do Espírito, acontece na conversão. Quando o Espírito, né, passa ali a habitar você, o Espírito regenera você, você é transformado, você é mudado. E aí sim, você foi revestido com o poder. Também há muita verdade nisso, mas com exagero. O que é verdade? A verdade é que a gente passa por uma experiência profunda na conversão. De fato, o Espírito nos pega, irmão, de jeito.
muda muita coisa, nos regenera. De fato, o Espírito passa a habitar em nós, e isso é maravilhoso, mas ainda não é o revestimento. E você quer ver uma evidência bíblica disso? De que o revestimento com o poder do Espírito é uma experiência posterior à conversão? Olha João 14, 17. Presta atenção nas palavras. João 14, 17. Jesus falando com os discípulos: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós conheceis, porque ele habita convosco e estarás em vós. O que é que Jesus está falando aqui com os discípulos? O Espírito já habita em vocês. Vocês conhecem o Espírito. Vocês são morada do Espírito. Por quê? Porque os apóstolos já tinham se convertido. Então eles já tinham nascido de novo, já tinham sido regenerados. Não teria como o Espírito habitar neles se eles não fossem convertidos. Então a habitação já está aqui em João 14. Só que o texto que a gente está falando é Atos 1. E Jesus está falando com ele: vocês vão receber algo futuro. Então é algo que é diferente dessa habitação aqui. É algo que vai além da habitação. É revestimento. Até porque a palavra revestimento pressupõe você estar vestido. Então você se reveste. Então você recebe um poder maior. E foi isso que aconteceu com os discípulos, irmãos. Foi isso que aconteceu, por exemplo, lá em Samaria. Atos 8. Depois você lê em casa, né? Os samaritanos se convertem, se batizam, aquela coisa maravilhosa, todos em Cristo Jesus. Aí os apóstolos vão ver essa obra que está acontecendo, esse avivamento. Aí o texto fala que eles ainda não haviam recebido o revestimento do Espírito, né? Eles tinham só se batizado. Depois que os apóstolos oram, é que aí eles são revestidos. Então qual que é o conselho aqui das Escrituras de forma imparcial? É isso, é uma experiência de revestimento posterior à conversão, que vai nos capacitar, nos dar ousadia, nos dar poder, para a gente testemunhar poderosamente. É isso que é o batismo com o Espírito. É isso que é o revestimento que nós precisamos. E aí, finalizando, irmãos, eu pergunto: Thales, onde conseguir esse revestimento? Eu quero esse negócio. Eu não quero mais ser medroso, tímido. Eu não quero mais me sentir acurralado, querer falar e não ter o poder. Eu quero falar com poder, eu quero falar com autoridade, eu quero falar com unção, eu quero cumprir a missão. Onde que eu acho essa unção? O contexto aí do texto que a gente leu, Atos 1:4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Ou seja, não saiam de Jerusalém. É em Jerusalém que vocês vão receber. Permaneçam lá. Irmãos, e o que é que esses discípulos fazem em Jerusalém? Versículo 12. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, Monte das Oliveiras, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu. E aí vai falar o que eles fizeram, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Está aqui, irmãos, o segredo para a unção. Está aqui o segredo, o poder que a gente precisa para completar a missão. É uma vida de oração. É buscar o Senhor ininterruptamente em oração. É nos humilhar diante de Deus. Senhor, me reveste, me unge, me enche, meu Pai. Eu quero esse poder. É isso, irmãos, que nos falta. É isso que nos falta. Lembra aquela viúva pobre que ora: juiz, faz-me justiça. E o juiz não quer, só que ela insiste tanto até que o juiz dá. É isso que o Senhor espera de nós. Se a gente quer cumprir a missão, a nossa postura tem que ser essa, dessa viúva. Orar, clamar, gemer, chorar, até que o Senhor nos encha. Irmãos, estou finalizando já. Eu quero só encorajar vocês. Busque esse poder do Senhor. A missão precisa, o reino precisa. A gente está vivendo o último tempo, o Senhor está voltando. E a gente não vai conseguir esse negócio na força do braço, com estratégias, com técnicas. A gente não vai.
Não é, irmãos? Isso é poder do Espírito, que nos dá ousadia, que nos dá convicção, que nos dá coragem. Esse é um chamado, portanto, irmãos, a cumprir a missão de Jesus, do jeito de Jesus, que é revestido dele, que é cheio do poder dele, que nós viemos priorizar isso na nossa vida, essa unção, esse poder, buscar isso, priorizar isso, uma vida de oração poderosa. Que Deus dê graça, irmãos, que essa mensagem seja compreendida, que essa mensagem resulte em comportamento prático, em um comprometimento com a oração, em uma reformulação da rotina, para ter tempo para orar, para buscar o Senhor. Senhor, eu quero mais. Senhor, eu tenho sede. Senhor, eu tenho fome. Me dá unção. Nós possamos buscar isso. Estou lendo um livro com o pastor. Com tudo que tens, busque unção. Um dos capítulos que a gente leu. Que a igreja seja mobilizada a isso, irmãos. Que a gente não venha se acomodar, que a gente não venha, que a gente venha buscar o que a gente mais precisa. Poder do Espírito. E aí sim a gente cumpre a missão. Amém? Meus irmãos, estamos encerrando esse momento. Jesus